Incertezas? Falta de conhecimento em gestão e pouco dinheiro para investir? É isso que te preocupa quando pensa em abrir seu próprio negócio? Nessa aula, o professor Márcio Yavelberg vai apresentar um roteiro dos cuidados que você precisa ter ao montar a sua empresa. Algumas dicas já são conhecidas. Avaliar seu perfil, a franquia que deseja adquirir, conhecer de perto as operações, obrigações e direitos do franqueado. Isso é a base para entrar no mundo das franquias. Mas ter boas assessorias em áreas críticas como a contábil e jurídica vão te auxiliar na construção de um negócio com maior chance de sucesso. Nesse conteúdo desenvolvido pelo Sebrae e Associação Brasileira de Franchising, você conhecerá os tipos de empresas existentes no mercado, os contratos sociais, os registros necessários na junta comercial e no cartório. Entenderá quais as diferenças entre os tributos federais, estaduais e municipais, como também se preparará para seguir as obrigações legais relacionadas aos funcionários da franquia. Aproveite as dicas e boa aula! Então eu sou o Márcio Yavelberg, a gente vai falar aqui de alguns aspectos, alguns cuidados que a gente tem que ter desde o momento da abertura do nosso negócio. Vamos? Então a gente vai falar aqui, por exemplo, só um apanhado geral da nossa agenda, tipos de empresa que existem. Então a gente vai abrir uma empresa, como é que eu abro? Qual é o tipo de empresa que existe? Comércio, serviço, indústria, sou franqueado, sou franqueador, não importa quais são os tipos que existem. O contrato social, para que serve um contrato social? Que documento é esse? O que tem que ter escrito nesse contrato social para eu ficar tranquilo no futuro? A gente nunca tem a preocupação, hoje em dia a gente não tem a preocupação quando abre uma empresa, mas a gente vai ter a preocupação lá na frente, na hora que começar a não ajustar alguns ponteiros com sócios, ou um dos sócios venha a falecer, o que vai acontecer com a nossa empresa? Então esses são os cuidados, e no contrato social a gente vai olhar com calma daqui a pouquinho no slide, o que tem que estar escrito no contrato social. Registros para abertura da empresa, a gente está falando da abertura da empresa, por onde que passa? É por cartório, é por junta, é pela Receita Federal, é prefeitura, tem aí uma série de entidades, e que todas com suas taxas, mas que tem um passo a passo, né, por onde seguir. Opções tributárias, a gente está falando aqui também, quando eu abro a empresa, eu preciso fazer a opção tributária. Eu vou me encaixar no simples, eu vou me encaixar no lucro presumido, eu vou me encaixar no lucro real. Existem as 3 opções tributárias, e como o nome diz, opção tributária, e é uma opção nossa enquanto empresário. Não é uma opção do contador enquanto facilidades para administrar a nossa empresa ou não, o recolhimento de impostos. Não é uma opção do governo, é uma opção nossa. A gente opta. E a gente opta, é curioso falar, mas a gente tem essa opção tributária no momento da abertura da empresa e a gente tem a opção tributária todos os anos. Daqui para frente, todos os anos, a gente vai poder fazer essa opção tributária antes do recolhimento do primeiro tributo do ano. Então, em geral, até dia 30, mais ou menos, de janeiro, é o momento que a gente vai definir qual é a melhor opção tributária que eu quero ter. Mas essa opção tributária também depende muito do nosso planejamento orçamentário. Quanto que eu estou planejando, por exemplo, para 2014, já que até dia 30 de janeiro de 2014 eu preciso fazer essa opção tributária, quanto que eu estou imaginando ter de receita, despesa e resultado? E de um ano para outro pode mudar. A empresa que era lucrativa, de repente, com todos os investimentos e contratações, e, por exemplo, um cenário que eu estou traçando, de repente, em 2014, a minha empresa já não vai mais dar resultado. Opa, será que não vale a pena a gente estar no lucro real esse ano, para quando voltar a dar resultado no ano seguinte, 2015, voltar a ser lucro presumido? Por exemplo, uma opção minha. Então eu preciso fazer primeiro esse planejamento tributário, aí sim chamar o contador para a gente poder fazer vários cálculos do que é mais vantajoso ou não, para daí eu tomar a decisão de ir para um caminho ou para o outro. Mas é a nossa opção. E a gente vai falar, por fim, sobre os cuidados que a gente tem que ter com funcionários. A gente está abrindo a empresa, quem que a gente pode contratar? Quantos funcionários eu quiser? Depende do tipo de empresa que você vai poder ter. Em que regime que eles vão trabalhar? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso até o final. Algumas premissas. Antes de abrir a minha empresa, antes de montar o meu negócio, eu preciso avaliar o perfil empreendedor. Vocês já tiveram essa palestra hoje, né, sobre a avaliação do perfil empreendedor. Eu tenho estômago para tudo? Eu tenho gosto para tudo? Eu estou disposto, por exemplo, a trabalhar no Natal, à noite? Eu preciso ter perfil para isso.
Eu gosto de lidar com gente, porque de repente eu estou indo para um negócio que eu preciso ter o contato direto com pessoas e eu não gosto muito desse contato direto com pessoas. Enfim, então, avaliar muito bem o seu perfil. Avaliar a franquia do seu sonho. É um negócio dos sonhos, mas você conhece? Pesquisou com alguém? Conversou com outros franqueados? Porque tem a coisa que é gostosa, mas com certeza vai ter um negócio que é chato para você. E é bom você se preparar antes de entrar no negócio. Conversar com outros franqueados é um bom negócio. Não é só o gostar do cheiro do perfume ou do sabor da comida. É entender o negócio. É lidar com gente, lidar com clientes, lidar com fornecedores, funcionários. Pesquise e decida qual será a sua franquia. Então, a partir do momento que a gente já conhece, estou no negócio certo, já pesquisei, gosto do produto e também já vi que eu vou me dar bem. Ok, talvez seja o momento de avançar. Agora tem os aspectos jurídicos. O que eu preciso me preocupar? Eu gostei muito. É o que eu vivo nisso. Eu já estou me imaginando passar 7 por 7, né? 7 dias por semana dentro de um shopping center. Será que eu aguento? Mas enfim, estou aguentando. Agora são os aspectos jurídicos. O que eu preciso me preparar para ser empresário? Porque até agora eu estou no sonho. Agora a gente vai começar a partir desse momento, da abertura da empresa, ser empresário. A gente tem uma série de obrigações daqui para frente e responsabilidades. E aí escolher negociar o ponto comercial, o ponto ideal, dentro ou fora de shopping, o que eu estou fazendo, que negócio, é comércio, é indústria, é serviço. Isso aqui serve para franquias e para qualquer outro tipo de negócio. Tá? A gente está aconselhando que a gente deve ter, desde o início da abertura da empresa, boas assessorias. Por quê? Porque, em geral, a gente não encara isso como investimento, a gente encara como uma despesa. Mais uma despesa. Tem tantas taxas aí de junta, de prefeitura, e é mais um gasto. É mais um gasto que a gente pode ter algumas tranquilidades no decorrer da empresa. Né? A gente aqui brasileiro imagina que uma empresa, ela deve durar pelo menos até o momento que a gente morre. Né? Pelo menos enquanto estou vivo, a empresa existe. E depois? Depois sei lá. E na verdade não é muito assim. Quando a gente sai do Brasil, o brasileiro é muito imediatista. Ele pensa tudo hoje. Se a empresa durar os 15 anos ou 20 até o momento que eu me aposentar, ok, depois eu passo para frente, eu vejo o que faço. E na verdade lá fora a gente tem uma série de exemplos, vários exemplos, de empresas que já estão na 40ª geração. Já existem 800 anos, 1000 anos. Imagina a gente pensar que a nossa empresa pode durar 1000 anos. Né? A gente em geral conversando com empresários, eles já se preocupam. Depois de mim, como é que vai ser? Os sucessores, eu não sei se meus filhos gostariam. A empresa que tem aí 40 gerações não é filhos, netos, porque a 3ª, 4ª geração já está dividindo com um monte de primos na empresa. Aí destrói mesmo. Mas são empresas que são profissionais. Elas já pensam, desde a sua criação, de que maneira quem vai fazer parte da sociedade, da empresa, e de que maneira, eu estando ou não, a empresa vai continuar viva. Muitos empresários já têm essa consciência. Olha, ninguém da minha família vai participar da empresa. Como assim? Fez a empresa para quem? Fiz a empresa para sustentar a família, fiz a empresa para continuar gerando renda para a família, por exemplo, distribuição de lucros, mas a gestão é totalmente profissional. A família até pode participar de um conselho, por exemplo, de administração, mas a empresa é profissional. Assim, pensando dessa maneira, é uma empresa que deve durar mais do que só uma geração, mais do que só a vida do empresário. Avaliar o contrato da franquia. Como é que é esse contrato? É um contrato leonino? Né? Um contrato que defende só uma das partes? Ou ele é uma coisa boa para mim também? Bom para ele, bom para mim, bom para a sociedade, né? O ganha, ganha, ganha. E eu acho que tem tudo para dar certo esse nosso negócio. Então, como é que é o contrato da franquia? O que diz esse contrato? Em geral, os contratos, quando a gente está falando da parte jurídica, são contratos pesados. 15, 20 páginas. E que não tem quem aguente, mas tem que aguentar. E se a gente não aguenta, não tem estômago para isso, e não entende aquele juridiquês, a gente tem que ter um bom advogado nos assessorando. É o único jeito. Tá? Eu já trabalhei em banco e a gente soltava uns contratos também que era difícil até da gente ler. E aí perguntava para os clientes, você vai assinar sem ler? Você não quer levar para casa e depois você me devolve? Não, porque eu não vou entender do mesmo jeito. Cara, você está assinando uma coisa sem entender, eu posso te cobrar o que eu quiser depois. O que tiver no contrato vai ser cobrado. Já seria? Não sei se já seria. A gente tem que entender o que a gente está lendo. Então, avaliar o contrato de locação. Esse contrato de locação, o que está sendo cobrado a mais de mim? Tem um seguro-fiança? Não tem? Eu tenho carência?
E se eu estou lá já alugando a loja e de repente estoura um cano? Sou eu que pago, não sou eu que pago, enfim. O que está dizendo no contrato de locação? Qual que é o reajuste anual do aluguel que eu estou pagando? E quando vencer os 3 anos de contrato, por exemplo, eu tenho preferência em continuar? Ou ele não tem menor interesse em continuar comigo? O que diz o contrato? Bom, elaborar um contrato social. Daqui a pouquinho a gente vai ver o que é o contrato, mas são todas as regras que devem, né, fazer com que a empresa tenha o seu papel. O que ela pode fazer ou não pode fazer, os sócios. A gente já entra nesse assunto. E o advogado vai ajudar a gente também. Então o advogado pode redigir esse contrato social. Sim, tem toda a experiência para isso. E ele vai poder também nos auxiliar no dia a dia da empresa. Com causas, por exemplo, trabalhistas. Funcionário que precisa... Estou rescindindo um contrato. O funcionário acabou de me colocar em um processo nas costas. Eu preciso estar bem assessorado. Caso contrário, eu sou refém aí do sistema. E na parte contábil também. Um bom contador, um bom escritório vai poder auxiliar na abertura da empresa, né? Saber o caminho a seguir, os aspectos tributários, quer dizer, que tributação que a tua empresa pode se encaixar. E a gente já viu aqui N empresas que estão, por exemplo, enquadradas no Simples, o Simples Nacional, e que não poderiam estar. Se a gente olha ali no site da Receita quais são as restrições, a empresa está na restrição e ela realmente conseguiu ser enquadrada, foi aberta, passou aí por junta, por cartório, por qualquer órgão que tenha ido, mas foi aberta. E está errado. Em alguma hora ela pode ser desenquadrada e ter que recolher impostos que ela não estava nem imaginando e nem provisionando. A contabilidade vai cuidar da contabilidade geral da empresa. O contas a pagar e a receber, aquelas notas faturadas, os pagamentos, isso tudo tem que ser contabilizado. Porque qualquer que seja a opção tributária da empresa, existem 2 obrigações. Pelo menos o DRE, que é a demonstração de resultados do exercício, receitas, despesas e resultado, esse e mais o balanço patrimonial, esses 2 documentos, qualquer empresa tem que prestar contas para a Receita, para o fisco. E, portanto, a contabilidade tem que trabalhar as informações do dia a dia, a movimentação da empresa, tá? Para poder prestar essas contas. E também questões de DP, né? Departamento Pessoal. Admissão, demissão, homologação, rodar folha de pagamento, benefícios, tudo que tem a ver com pessoas. Esse é um papel da contabilidade. Quais são os documentos mínimos obrigatórios para a abertura da empresa? Então, estou pronto para abrir a empresa. Já tive, então, aquelas várias noites de insônia, pensando no negócio, fazendo cálculos, é isso, não é isso, quem são sócios, não são? Então, a gente agora vai abrir a empresa. E por onde começar? Então, tem um contrato social, é um documento mínimo obrigatório. Eu preciso ter os comprovantes de endereço, IPTU, do local onde a empresa vai se instalar. Tanto faz se é serviço, se é comércio, se é indústria, eu preciso apresentar onde eu vou estar. Ah, mas eu vou trabalhar de casa. Tudo bem, IPTU da sua casa, né, os comprovantes aí de residência, não tem problema nenhum. O contrato de locação deve ser feito em nome da sociedade ou um dos sócios, tanto faz. Isso vai ficar mais a cargo, na verdade, de quem é o proprietário do imóvel, para quem que ele quer alugar. Ah, mas não é em nome da pessoa jurídica, é em nome da pessoa física, então exige uma carta-fiança, um seguro-fiança. Aí são exigências das partes que estão negociando. Mas, em geral, para abrir um negócio, a gente precisa ter, se é locado, o imóvel, se é locado, um contrato de locação. E também, dos sócios, os documentos básicos aí de CPF, RG e comprovante de residência dos sócios. Tá? Tendo em mãos esses documentos todos e o primeiro da lista ali, que é o contrato social, a gente consegue começar a dar andamento na abertura da empresa. Quais são os tipos de empresa? Também não existe só um tipo, existem vários tipos de empresa. E a gente vai ter que se enquadrar num deles. Existem as empresas industriais. As industriais, o que são? As de transformação de matéria-prima em mercadoria. Né? A gente está falando, então, industrial, comercial e prestação de serviço, que é indústria. Eu pego a matéria-prima, transformo e sai ali na ponta um produto acabado. Existem as empresas que são comerciais. Comércio. Eu compro a mercadoria, já pronta, vendo a mercadoria. Eu vou ter uma loja, por exemplo. Eu compro do fabricante e vendo. E eu posso ser atacadista ou varejista. Tanto faz, aí eu estou definindo só para quem que eu quero vender. E as empresas que são prestadoras de serviço. E a gente está definindo o que a gente vai ser, se é indústria, comércio, serviço, porque também impostos são diferentes. Alguns impostos
e taxas são diferentes para esses tipos de empresa. Prestação de serviços, que são bens imateriais. O que são os prestadores de serviço? Arquitetos, consultorias, contabilidade, advocacia, são todos prestadores de serviço. Agora sim, são os tipos de empresa, então, as categorias onde as empresas são encaixadas, enquadradas. Existe o empresário individual. O que é esse empresário individual? Ele não tem sócios, como o próprio nome diz, é ele, né? Sozinho. Ele não tem sócios. E ele atua sem separação, essa empresa atua sem separação dos bens da empresa com os dele. Se por acaso a empresa se endividar em 100 mil reais, ele vai ter como pessoa física que honrar esses 100 mil reais que a empresa deixou aí de presente. Tá? Na verdade, existe como se fosse um ser, né? Ele está assumindo ele como pessoa única, como sócio único, estou assumindo tudo o que eu vou fazer daqui para frente com a empresa. A empresa der algum problema, eu, sócio, estou assumindo isso. Existe um outro tipo também, uma outra categoria que chama sociedade simples. Os sócios exercem, nesse caso, atividades de prestação de serviços civis, intelectuais, artísticas e cooperativas também se enquadram aqui. O que seria, por exemplo, uma sociedade de serviço civil? Na verdade, ele não tem comércio. Então, um consultório médico. O médico está lá, ele está atendendo os pacientes, ele faz as consultas. Isso é uma prestação de serviço civil. Quando a gente começa a ter alguma mudança no nosso comportamento enquanto empresarial, e eu, por exemplo, começo a querer participar de outros negócios, outros CNPJs, outras empresas, a minha empresa, no início, perde a condição de ser uma sociedade simples. Aqui não é opção tributária no Simples, é só a nomenclatura que é sociedade simples. Então, eu, Márcio, tenho uma empresa que é uma sociedade simples, presto serviços sem fins comerciais, quer dizer, eu estou vendendo meu serviço de consultoria, por exemplo, mas eu comecei a olhar um outro negócio, uma outra empresa, e eu tenho vontade de participar como sócio de outra empresa. A partir do momento que eu entro nessa nova sociedade, aquela minha primeira empresa já tem que ser desenquadrada, eu já tenho que começar a optar em ter uma outra categoria para essa primeira empresa, inclusive. E aí a maioria das empresas já se encaixam nisso, que são sociedades empresariais. Então aqui os sócios atuam na produção ou comercialização de bens e serviços. Mas eles podem ter participação em outras empresas, eles podem, nessa empresa de sociedade empresarial, eu posso ter como sócio, inclusive, uma outra empresa, não só pessoas físicas. Eu posso deixar entrar uma outra empresa para compor a sociedade. Então, eu sou sócio dela e meu outro sócio é uma pessoa jurídica. Pode acontecer. Para esses casos, elas vão se enquadrar como sociedade empresarial. A gente tem aquela relação, e é um pouco mais recente isso, do empreendedor individual, é aquela cabeleireira, né? Eu já estava falando às vezes como dono de banca de revistas, mas aí já é um comércio, e com certeza ele já passou desse faturamento de 36, porque tem um limite aqui importante, no máximo 36 mil reais por ano, para poder a pessoa se encaixar como um empreendedor individual. Passou disso, é desenquadrado. Tem que tentar cair em alguma outra categoria, ou na simples, ou já na empresarial também. Então tem esse limite importante, 36 mil reais de faturamento por ano. É pouquinho, é 3 mil reais de faturamento por mês. É mesmo aquela prestação de serviço quase que caseira, né? Cabeleireira que presta, manicure que presta um serviço e que fatura no máximo 3 mil reais por mês. E a Eireli? A Eireli também é um caso um pouco mais específico. O que é? Uma empresa individual de responsabilidade limitada e ela é constituída também por uma pessoa. E essa pessoa, na verdade, ela vai ter a obrigação, quer dizer, naquele caso do empresário individual, até o montante que a empresa der de prejuízo, ele como pessoa física, como sócio, tem que honrar. Na Eireli já é diferente. Ela vai honrar até o tamanho do valor que ela colocou, do patrimônio que tem na empresa, da abertura da empresa. Então, se ela abriu com 20 mil reais, o sócio vai ter que arcar com no máximo aqueles 20 mil reais que estão escriturados na abertura da empresa. A gente já, isso também é comum, esse tipo de empresa, todas elas são comuns, existem muitos aí no mercado, mas o que começa a ter principalmente com a Eireli, são algumas restrições de crédito. Então, por exemplo, vai pedir um dinheiro, um crédito para banco, e o banco já fica olhando só o limite que tem lá no contrato social, né, o limite de valor que foi feita a abertura da empresa, porque como o sócio só vai responder até aquele valor, então, opa, e o banco vai emprestar mais do que aquilo, pode ser que ele não me pague além daquele valor. Então a Eireli tem, se a gente tem a ideia de buscar crédito no mercado,
acaba limitando um pouquinho por conta desse valor, que é limitado, a minha responsabilidade é limitada ao capital da empresa, ao capital social da empresa. Quando a gente fala de sociedade, nunca é uma coisa muito leve, né? Porque a gente conhece o sócio enquanto, ou aquele amigo que vai ser sócio, ou aquele irmão que vai ser sócio, né? Enquanto está tudo bem, enquanto dá lucro, enquanto a gente ri junto no final de semana, mas a partir do momento que eu trago ele para dentro da minha sociedade, dentro da empresa, e as coisas não são mil maravilhas todos os dias, né? É onde a gente começa a ter, ou pode ter algum problema. Então, primeiro quando você vai chamar alguém para ser sócio, certifique de que você já sabe, ou às vezes não sabe, mas se você tem restrição e se o sócio tem alguma restrição. Qual restrição? N. Restrição, por exemplo, no CPF. Restrição, por exemplo, e ele pode não ter declarado imposto de renda e, portanto, já está com restrição no CPF. Está com problema aí cadastral em bancos, restrição de crédito. É um problema. Trazer para a sociedade alguém que tem problema com uma instituição financeira vai te gerar dor de cabeça. Restrição, por exemplo, algum problema que ele pode ter trabalhista. Ele já foi sócio de uma empresa e está com 15 processos trabalhistas nas costas. Vai ser seu sócio. Você está trazendo para a sociedade também um pouco desse problema, dessa poluição, vamos dizer assim. Aprovação dos sócios pelo franqueador. Então, submeter à franqueadora quem são os sócios que vão compor a sociedade. Porque a franqueadora deveria fazer pelo menos uma consulta prévia de quem é essa nova empresa que está entrando para o grupo. Os impactos tributários também, se o sócio fez parte de outra empresa e que pode ter algum problema, que a empresa nunca recolheu o imposto, ou que nunca recolheu os encargos trabalhistas, a gente pode ter um problema muito grande. E esses riscos todos que vão poder envolver a sua empresa, né, sejam comerciais, sejam tributários, sejam financeiros, e também por parte do franqueador, como a gente falou. Então, preciso pesquisar antes. O franqueador se opõe a essa sociedade, se opõe aos sócios, né, a gente vai estar submetendo o cadastro dos sócios ao franqueador. Contrato social. A gente falou de contrato social no início, e a gente vai agora falar um pouquinho do que é o contrato social e do que deve ter no contrato social. Então, o que é? É um instrumento onde são definidas as normas disciplinadoras da vida societária. Traduzindo isso, eu vou ter no contrato social todas as regras da minha empresa. Quais são essas regras? O que eu posso fazer, o objeto social da empresa, o que eu vou fazer? Qual é a prestação de serviço, ou comércio, ou indústria, que a minha empresa pode fazer? Ah, Márcio, mas no início a empresa era só de serviços e eu estou começando a comercializar. Não pode, o contrato social não permite isso. A tua empresa tem uma regra clara e para você poder fazer uma atividade que não foi específica no início da operação, você precisa fazer uma alteração do contrato social. Então, tem empresas que já estão na 15ª alteração de contrato social. Entra sócio, sai sócio, muda de endereço, mudou de nome, mudou de, enfim, qualquer alteração que eu quero, qualquer regra que eu queira mudar e que inicialmente foi colocada no contrato social, precisa ser feita uma nova alteração contratual. Na mão, tendo um contrato social bem feito, e eu estou confortável com esse contrato social, é daí que a gente começa a buscar os outros órgãos competentes para fazer o registro e a abertura da empresa no final do percurso. Quais são eles? Ou cartório ou junta comercial, né, da sua cidade. Talvez tenha que passar por algum órgão estadual. Por que talvez? Porque quem é prestação de serviço não tem tributos estaduais, mas quem é comércio e indústria sim. ICMS é estadual. Então eu preciso ter inclusive autorização do Estado para isso. E municipais. Empresas que estão naquela categoria simples, aqui não é opção tributária simples, mas estão na categoria de simples, elas não passam pela junta comercial, elas passam pelo cartório. Então é cartório e depois faz os outros trâmites, órgãos federais, como Previdência, como Receita Federal e Prefeitura. O que deve conter, então, no contrato social? O nome da empresa, que a gente chama de razão social. Qual que é o nome da empresa? A gente estava conversando com uma cliente e ela falou o seguinte: Márcio, você pode me mandar um modelo de contrato social? Sim, a gente pode te mandar um modelo de contrato social. E aí veio a pergunta: Márcio, eu posso mudar o nome da minha empresa? Porque eu não gostei desse nome. Sim, o nome é seu, é filho, né? É filho, filha, a empresa é sua. Você põe o nome que você quiser. Agora, tem que ter um nome também compatível com o objeto social da empresa. Eu não posso colocar que a minha empresa chama Márcio Atividades Circenses Limitada e eu vou prestar serviço de consultoria.
não bate, e aí é barrado. Ou é barrado na junta, ou é barrado no cartório, ou é barrado em algum setor, e aí volta para a gente poder corrigir. Tá? Então, o nome da empresa. O objeto social da empresa, o que a empresa faz, o que ela vai fazer? Olha, a empresa Blue Numbers Consultoria, o objeto, que é a razão social, o objeto dela é prestação de serviços de consultoria e treinamento e auditoria. Então, eu posso incluir no objeto social todos os serviços que a minha empresa vai poder prestar. Isso também serve para de vocês. Por quanto tempo vai durar a sociedade? Então eu posso definir isso. Olha, a minha empresa está sendo aberta para ela ter a duração de 2 anos. Isso existe, Márcio? Existe. Existem algumas empresas que a gente, que são as SPEs, né, que a gente chama, por exemplo, construção civil. Vai existir uma nova empresa com aquela sociedade que está se juntando, exatamente para levantar o prédio. A hora que o prédio levantou, a hora que eu vendi as unidades, acabou a sociedade. Já não sou mais dono de nada e eu posso interromper. E eu posso ter empresas SPS com outros sócios, cada um levantando um empreendimento diferente. Ela pode durar para sempre? Pode. Se não for uma SPE com um fim específico, né, com um propósito específico, que é a SPE, a gente está falando que a nossa empresa pode durar mais do que a gente. Deveria ser assim. Ou poderia ser assim. Qualificação e responsabilidade dos sócios. O que cada um vai fazer? O que cada um é responsável pela empresa? Qual dos sócios é tecnicamente responsável? Se for chamado aí para prestar contas do que está sendo feito, quem que é esse sócio? A gente vai indicar qual é o capital social, quer dizer, com quanto de dinheiro nós estamos abrindo a sociedade. Nesse momento mesmo, no contrato social. A forma de remuneração dos sócios. Márcio, mas eu quero ser 99% sócio da minha empresa e um sócio, só para configurar, vai ser 1%. Eu vou receber 99% da distribuição de lucro de 1%? Não. Mas daí tem que estar no contrato social dizendo a distribuição dos lucros ela é desproporcional às cotas. Então eu posso simplesmente separar 50 e 50 da distribuição, mesmo que a quantidade de cotas na empresa não seja igual. A gente pode fazer isso, tem que estar escrito. Regras para desligamento. Márcio, ele morreu, eu sou obrigado a aceitar a viúva? Ou os filhos? Não, mas a gente tem que estar dizendo isso, que a gente poderia fazer o levantamento do patrimônio no momento da saída de do desligamento de um dos sócios, ou por morte ou não, a empresa levanta o patrimônio e aí, com base no patrimônio, paga proporcional às cotas daquela pessoa que está saindo. Então a família, na verdade, recebe, e quem que pode comprar? Olha, pelo contrato social, então quem tem preferência de comprar as cotas são os sócios remanescentes, ou é o sócio majoritário. Ele pode sim fazer a primeira opção da compra. Então a gente faz isso no contrato, os sócios estão sabendo quais são as condições. E aí sim, tudo pronto, assinatura e reconhecimento de firma, o contrato está pronto. Márcio, errei, preciso mudar, não era essas cotas, mudou, já está tudo pronto, registrado, a empresa abriu. Alteração contratual. Faz uma alteração, saindo sócio, entrando outro, muda as cotas, abrindo mão, eu estou vendendo as cotas ou abrindo mão das minhas cotas para um terceiro que está entrando. Isso tudo é alteração contratual. Os registros. Então a gente pode fazer o registro numa junta comercial. Então como é que é feito? Existe uma pesquisa de nome, até para que não existam várias empresas com o mesmo nome. Então existe uma pesquisa do nome da empresa para ver se pode abrir. E 2, se faz sentido o nome dela com o objeto social. A razão social bate com o objeto social? Faz sentido isso? Faz ou não? A gente vai na junta e entrega os documentos, pagamentos de taxas, existe isso sim, preenchimento de formulários, né, deles, da junta, e o processo, quanto tempo leva na junta? Isso aqui não está pronto ainda na empresa, só na junta. Na junta, em geral, leva 30 dias para que a junta bata ali o carimbo e diga, ok, a empresa está apta a. Os formulários muitas vezes já estão na internet, inclusive. Tá? Para cartório. Então, cartório, na verdade, a obrigação é para uma sociedade simples, né, prestadora de serviço, ela é exclusiva para essas. Todas as outras, a sociedade empresarial, a Eireli, todas as outras que a gente viu, passa pela junta comercial. Tá? A sociedade simples é que vai para o cartório. Mas também assinatura de 2 testemunhas, assinatura com firma reconhecida e o custo que varia em função do capital social. Então, se o capital social for pequenininho, a partir de R$ 130. O capital social já é maior,
e aí tem uma tabela aí do cartório que cresce também a taxa. Cadastros. O CNPJ demora em média 7 dias. Então a gente entra via internet, preenche tudo também, em média 7 dias a gente tem o CNPJ. É através do programa do site da Receita Federal. A gente também pode checar pelo site da Receita o andamento. Como é que está isso? Voltou, devolveram porque tinha algum problema no cadastro da documentação? Ou ainda tem que esperar mais uns dias porque está tudo seguindo o seu trâmite legal? E demora conforme a junta comercial. Então, se a gente tiver aquela opção de 30 dias, o CNPJ vai sair junto 30 dias. Se a gente conseguir o expresso em 3 dias, a gente consegue agilizar também a saída do CNPJ. Inscrição estadual depende da atividade, quer dizer, nem toda empresa tem inscrição estadual. Prestação de serviços, por exemplo, não tem. Ele não vai recolher ICMS, então ele não precisa ter inscrição estadual. Então, como a gente está vendo, prestação de serviço não, mas indústria e comércio, elas precisam também passar por um órgão estadual. É possível, em alguns casos, fazer o registro pela internet. Em alguns casos, são enviados fiscais para que façam aí a vistoria para ver se você está com as instalações certas, se você pode produzir naquela região, se o imóvel está pronto para isso. Então, muitas vezes, é feito só uma análise à distância, em outras situações, é enviado um fiscal para olhar se está tudo dentro dos conformes. É um susto, né, cada vez que vem um fiscal, mas pode acontecer. Prefeitura, órgão municipal. A gente, então, tem o CCM, que é o cadastro de contribuinte imobiliário, né, e o alvará de funcionamento, é expedido pela prefeitura, depende do tipo de negócio, né, e depende do negócio, exige vistoria ou não. Então, por exemplo, serviços, eu posso abrir na minha casa uma empresa de consultoria, lógico que não vai ter fiscalização, ele não vem na minha casa fiscalizar se realmente é uma empresa de consultoria. E eu posso abrir na minha casa. Mas indústria e comércio não se pode abrir em residência. Então, também até por conta disso, para que você deixe a porta aberta para uma fiscalização. Tá? Na minha casa eu posso deixar ou não entrar quem eu quiser, mas na indústria e no comércio eu sou obrigado a deixar entrar. A gente tem aquele ABITS, né, que é um certificado mesmo da prefeitura, um documento que diz que aquele imóvel está dentro dos conformes, projetos e liberação da prefeitura. Ele foi construído conforme um projeto que foi apresentado para a prefeitura. O IPTU tem que estar pago, taxas de ocupação em dia e CADAM. CADAM é aquela placa de propaganda que a gente quer botar na frente do estabelecimento. Também tem uma taxinha que a gente tem que pagar para poder ter a liberação do CADAM. E o alvará. Então, o alvará vai existir quando tem projetos. Então, eu preciso de um projeto elétrico, estrutural, estou mudando a estrutura, estou ampliando meu galpão, estou mexendo na parte hidráulica, então pode ter ou não algum impacto ambiental. Aí sim a gente precisa de um alvará que é dado pela prefeitura, pode passar por bombeiro, enfim, existe todo um percurso também aí que acontece. Tipos de impostos. A gente está falando de impostos aqui, olha, e a gente está falando no Brasil, atualmente, que eu não me arrisco nem a dizer com certeza, porque amanhã já muda, mas a gente está falando aí no Brasil que entre impostos, taxas e contribuições, existem hoje mais de 70 diferentes. A gente pensa nas nossas mais comuns, IPTU, né, imóvel, IPVA, carro, a gente está falando de ISS, ICMS, lógico que nem toda empresa está encaixada dentro desses 70 e poucos. Quem tem posto de gasolina tem uma contribuição, chama CID, que quem tem outros negócios pode ser que não tenham. Então nem todo mundo tem esses 70, 76, se eu não me engano, taxas e contribuições. Mas a gente tem algumas que estão no âmbito federal, outras estaduais, outras municipais, e a gente está falando aqui de federais, por exemplo, como imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido. A gente está falando de PIS, de COFINS, e que isso é comum a todas. Márcio, mas a minha empresa no Simples não paga isso. Paga, mas é que o tipo de recolhimento a gente não aparece. É diferente do lucro presumido do real, que para cada um desses impostos tem uma guia de recolhimento. No Simples é uma guia só, mas ela já está incluída, todos esses daqui estão incluídos. A gente está falando de estaduais, aí nem toda empresa paga os estaduais. Federais sim, estaduais não. Empresa prestadora de serviço não paga imposto sobre circulação de mercadoria. Tá? Mas quem está no comércio e indústria, paga. Quem está na indústria, por exemplo, paga um federal, que os outros não pagam, que é o IPI, Imposto sobre Produto Industrializado. Quem não trabalha com produto não paga. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado para olhar onde que a gente está enquadrado e o que a gente precisa recolher.
Aí o municipal, um exemplo, que é o ISS, Imposto sobre Serviço. Tributações. Tem tributação, que a primeira opção é o Simples Nacional, Simples, que a gente chama, onde a gente tem limite. Para microempresa, é um limite de faturamento anual de R$360 mil. É pequenininho, R$30 mil por mês, na média. É pequeno. E para as EPPs, então EPPs a gente está falando aí de 360, varia, mas o limite é R$3.600.000 no ano. Aí já muda bastante, até R$300 mil mensais, na média. R$3.600.000. Até 2 anos atrás era 2.400. E aí muita gente começou a ser... Márcio, quando eu chego nesse limite? Você é desenquadrado. A sua empresa é desenquadrada. E aí você tem que optar entre lucro real e lucro presumido. São as últimas 2 opções, né? A gente só tem essas 3. Simples, lucro real e lucro presumido. Olha, no Simples, como a gente acabou de dizer, o recolhimento é unificado. A gente tem recolhimento de vários impostos numa única guia. Vencimento, dia 20 de cada mês. Então a gente faz uma média aí. É uma tabela que começa em 4% para alguns tipos de empresa, 6% para outros, e vai subindo. E chega aí a 17 e poucos por cento, em cima do quê? Em cima do faturamento. Também, além dos impostos, contribuição para a Seguridade Social, destinada à Previdência. E alguns impostos não estão, a maioria sim está incluído, mas alguns recolhimentos podem ser feitos à parte. Então, a empresa, por exemplo, que está no Simples, mas ela também tem o ICMS. Ela pode ter uma diferença de ICMS entre crédito e débito para recolher, além daquilo que já está no Simples, além daquilo que já está calculado em cima de faturamento. Para algumas empresas já está incluído o INSS sobre a folha, e a empresa deve verificar, como eu comentei, tem algumas tabelas, não é uma tabela só de Simples, tem algumas. Então a gente pode olhar no site da Receita para olhar o tipo de empresa que a gente está, qual que é a tabela, tabela 1, tabela 2, tabela 3, tabela 4, né? São várias tabelas que vai dizer, olha, para o teu tipo de empresa, de prestação de serviço, você está na tabela 2, por exemplo. E aí da tabela 2 que varia o imposto Simples entre 6 e 17 e poucos por cento, e aí é calculado todos os meses, né, anualizando o faturamento. Então comecei agora, estou começando a empresa, e faturei R$100 mil esse mês, o que eles fazem para chegar no cálculo? 100 mil vezes 12, 1.200.000. Opa, vou na tabela ali e vou olhar. Para a faixa de 1.200.000, quanto que é o percentual de imposto? Ih, já é 15%, por exemplo. Então eu sei que eu tenho que pagar 15% em cima dos R$100 mil que eu faturei. É assim, vai pegando sempre os últimos 12 meses. E quando a gente não tem 12 meses, ele vai anualizando. Então tem a lei aí, 139, que fala bastante sobre o que é o Simples, quem pode estar no Simples, etc, etc. Lucro presumido. Mudou, né? Esse ano mudou, o lucro presumido até agora há pouco era 48 milhões o faturamento anual, era o máximo, e aí mudou um pouquinho, saiu de 48 milhões, que eram 4 milhões mês, para 72 milhões. E aí eu estava pesquisando para ver se... É difícil, porque a gente não tem um livro sobre tributação no país. Parece incrível, mas quem é o maluco que vai escrever sobre tributação? Porque toda vez fica desatualizado, né? Então alguém tem que ficar prestando atenção o tempo todo para atualizar a nova edição. E eu estava pesquisando hoje, inclusive, e eu já sei que tem uma lei que está tramitando aí para aumento desse valor de 72, quer dizer, está valendo a partir desse ano 72, só que já tem uma lei para 2014 que vai aumentar. Estão falando de 76, 78 milhões aí para passar para o ano. Porque empresa que já está faturando mais do que isso, aí já não sobrou opção nenhuma. Ela tem que estar no lucro real. É a última opção e a única que sobrou para ela. Aí tem que se enquadrar. Mas quando a gente está falando de lucro presumido, nós estamos falando aí de PIS e COFINS nessas alíquotas, 3% em cima de faturamento, 0,65% de recolhimento em cima do faturamento, e contribuição social e imposto de renda varia. Aí varia conforme o tipo de empresa. Se ela está no serviço ou se ela é comércio ou indústria. Porque daí a base muda. Se ela é comércio ou indústria, a base é um pouco menor. Então eles estão falando, por exemplo, na contribuição social, que a base é 12% do faturamento. E no serviço? 32% do faturamento. Então, se eu estou em serviço, eu tenho que usar essa alíquota de 9% vezes 32%. Se eu estou no comércio e indústria, 9% sobre 12%. E no imposto de renda, a mesma coisa. Comércio e indústria, a base é 8%, né? É o que o governo estima ser o seu resultado, e para serviços, 32%. Então, é isso que muda imposto de renda e contribuição social, se é serviço ou se é comércio e indústria.
A alíquota de imposto é 15% sobre o lucro apurado, não há limite de faturamento, no lucro real. Né? Então a gente agora está na terceira opção. Quem opta pelo lucro real? Quem opta é ou porque já está faturando mais do que os 72 milhões hoje em dia, ano, ou opta pelo lucro real, por quê? Porque pelos cálculos que fez e pelo resultado, e provavelmente pelo prejuízo que está dando, valeria a pena estar no lucro real do que estar no lucro presumido, por exemplo. Lógico que quem já extrapolou o faturamento não tem nem opção. Mas se eu estiver faturando ali meus 10, 15, 20 milhões, ou 5 milhões, ou 3 milhões, ou meio milhão, eu posso optar em lucro real também. Eu posso. Desde que me compense estar no lucro real para eu recolher menos impostos do que eu recolheria se eu tivesse em alguma outra opção. Poderia acontecer. Mas aí olha as alíquotas como sobem. O PIS, que era 0,65, no lucro presumido já vai para 1,65. O COFINS, que era 3, já está em 7,6. E aí a gente está falando que uma empresa também no lucro real, ela é muito mais aberta, muito mais exposta e principalmente para fiscalização. Porque eu estou dizendo que alguns impostos, como esses, PIS e COFINS, são em cima de faturamento. E daí tanto faz, eu estou já informando qual é o meu faturamento. O problema é que alguns impostos, como imposto de renda da pessoa jurídica e contribuição social sobre lucro líquido, eu estou dizendo que eu vou recolher essas alíquotas em cima de resultado. E aí eu estou dizendo para o governo que, olha, meu resultado é negativo, ou ele é zero, então eu não vou recolher esse imposto. Eu vou me creditar, inclusive, para quando meses futuros que derem lucro, porque eu estou acumulando prejuízo. E aí é passível de uma fiscalização. Opa, peraí, mas o que você está jogando como despesa? Olha, sua casa não é despesa da empresa, esquece. A viagem que você está indo para a Disney com as crianças não é despesa operacional da empresa, esquece. Porque aí eu posso ter jogado um monte de sujeira lá no meio, aumento minha despesa, aumento meu prejuízo, recolho menos imposto, mas aí o governo fica com o olhão para ver se nada está sendo feito de errado. Né? Então a gente está aumentando aí a nossa vitrine. Maiores informações sobre tributação, para quem quiser, é fazenda.gov.br. Inclusive foram os livros que eu falei que não existem de tributação, quando eu fiz uma especialização em direito tributário, era a única fonte de consulta, é site de Receita, site de Prefeitura, site do Estado. Não tem muito por onde... É o meio mais rápido de chegar à informação e que a informação esteja mais atualizada. Contribuições. A gente fala do INSS, que é para a Previdência Social, e ele tem uma alíquota aí de 20% sobre o valor de folha, não é isso? O valor da folha que a gente paga 20%, a gente ainda tem que pagar enquanto empresa. Sobre o prolabore dos sócios, então tem uma discussão aí. Márcio, e se eu tirar como distribuição de lucro e menos prolabore? Sim, tem que ter o prolabore, o sócio tem que ter um prolabore, até porque ele também, como pessoa física, tem que contribuir para a Previdência Social, é obrigatório. Mas a gente está falando também que um pedaço do lucro da empresa pode ser distribuído. E esse lucro da empresa já foi tributado. Tanto faz a opção tributária, se no simples, porque era sobre faturamento, lucro presumido idem, lucro real, faturamento e resultado. Então, o resultado já foi tributado. E quando a gente vai fazer a distribuição de lucros, ele não é novamente tributado. Ele já foi tributado. Então, eu posso fazer, sim, um pedaço como prolabore, porque o sócio pode estar trabalhando na empresa, na operação, e um bom pedaço como distribuição de lucros. E existe aí uma coisa que já está acontecendo, a partir de 2014 já tem, 2015 mais uma fatia de empresas, 2016 mais outra tanto, que eles estão chamando de desoneração. Então, na verdade, ao invés, que são esses 2% sobre o faturamento, ao invés de eu recolher 20% sobre a folha de pagamento para a Previdência, para o INSS, eu vou passar a recolher 2% sobre o faturamento. E a empresa que não tinha funcionários? Vai aumentar em 2% o recolhimento. E a empresa que era prestadora de serviço, a indústria tinha muita mão de obra, talvez se beneficie. Começa a ser 2% sobre o faturamento e não mais 20% sobre a mão de obra, sobre a folha de pagamento. Então está acontecendo, e aí acompanhar com seus escritórios de contabilidade para ver quando é o momento de vocês terem que recolher os 2% sobre o faturamento e não mais sobre a folha. Contribuição a terceiros. É a contribuição que toda empresa acaba fazendo para a SESI, SESC, SENAI. A gente já faz esses recolhimentos, né? São os terceiros que a gente chama. E varia aí com um teto de até 7,7% do recolhimento. Se a gente prestar atenção, a gente já faz. Seguro acidente de trabalho. Depende da atividade da empresa. Sim, eu sou obrigado a ter um seguro para os meus funcionários.
Depende do nível dos meus funcionários, estagiários, por exemplo, sim, eu sou obrigado a ter um seguro de vida para eles. Então a gente precisa prestar atenção para ver onde que o que a gente tem e quem que a gente está contratando. Estamos terminando. Então, funcionários. Primeiro, certificar de que a gente está cumprindo, enquanto empresário, tudo para que a gente não tenha dor de cabeça depois. Primeiro, para proteger o funcionário. Segundo, para a gente não ter o problema depois, né? Sempre pensando no funcionário. Atenção à documentação necessária, é ter uma pastinha na empresa com a ficha dos funcionários, né, que pouca gente se preocupa com isso. É olhar, então, começou a trabalhar já tendo a carteira assinada, não começar para depois de uma semana ver se ele traz ou não, porque já está trabalhando ilegalmente, já está trabalhando de uma maneira que não é o mais correto para a gente. Inclusive, se pintar a fiscalização justo naquela semana, pronto, a gente está errado. Não, mas eu queria trazer semana que vem. Ia. Quem disse que ele ia? Já devia ter trazido, já devia estar registrado. Então, tomar um pouco de atenção à documentação, a gente montar essas pastinhas com ficha, não esquecer dos seguros, se aquela categoria, todos os funcionários têm que ter? De repente não. Talvez na atividade que a gente esteja, não é obrigado que todos os funcionários de todos os níveis tenham seguro. Mas alguns níveis vão ter que ter. Que sindicato que a gente pertence? Porque cada sindicato tem a sua legislação. Cada sindicato vai soltar o seu dissídio, que é aquele aumento que a gente tem que dar para os funcionários. Cada sindicato vai nos obrigar a ter os benefícios. E, por exemplo, vale-refeição de um sindicato tem um teto de R$15. Ou piso de R$15. Eu posso dar quanto que eu quiser, mas um piso de R$15. Tem outro sindicato que me obriga a ter pelo menos R$17,70 por vale-refeição por dia. Então, que sindicato eu vou estar? Eu vou ter as suas exigências, né? Respeitar os pisos salariais, ou valor hora, os benefícios que a gente está falando, e utilizar as formas adequadas de contratação. Márcio, mas eu preciso assinar carteira desde o início? Sim. Márcio, eu posso contratar um funcionário por período de experiência por 90 dias? Pode. São todas as formas legais de se fazer. E ele sabe que ele está em período de experiência também. Tem ajuda de especialistas, né? A gente está falando de uma parte chata, mas em geral essa parte chata é onde vai levar a gente para uma parte mais chata ainda. É a gente estar indo para na frente de um juiz para discutir se deve ou não deve pagar aquelas horas extras ou não. É aquela parte chata que a gente vai ter que ir na frente do advogado para discutir com o sócio quem tem direito ao quê, né? Ou com a viúva, porque não foi decidido lá atrás, e a viúva agora quer assumir. Então a gente tem aí que certificar de que a gente está contratando um bom advogado, um bom escritório de contabilidade, para que a gente não tenha problema mais para frente. E, apesar da gente ter visto que a gente pode ter uma guia de recolhimento, como é o Simples, e a gente pode ter várias guias de recolhimento, como são o lucro presumido e lucro real, é da nossa responsabilidade enquanto empresário ter a certeza de que os impostos estão sendo recolhidos. Ah, Márcio, mas é que eu mando todo o dinheiro para o meu contador. E ele está pagando? Ah, não sei. Vários casos. Lógico que este comportamento já veio mudando, até pelas fofocas de mercado que correm rápido. De um monte de empresário que dava na mão do contador e não foi recolhido nada. Então já mudou. É o próprio empresário que começa a recolher. Mas certificar de que está recolhendo sim, de que está tudo ok. De vir e mexe e pedir aquelas certidões negativas para olhar se está tudo dentro dos conformes, não tem nada feito errado. Nem o imposto que foi pulado, né? Que achou que mandou e não mandou. Olha, o contador disse que mandou e ninguém recebeu. Alguém protocolou que entregou? Não. Alguém protocolou que recebeu? Não. Então tem que recolher. Só que é imposto do dado passado, que já tem multa, já tem juros, já tem tudo. Então a gente tem que ter isso na nossa agenda, em dia. Nessa aula apresentada pelo Márcio Avelberg, você conheceu os principais cuidados que deve ter para montar sua franquia. Vamos rever pontos importantes sobre a área jurídica e contábil. Primeiro, procure contar com o suporte de boas assessorias. Especialistas podem ajudar nos passos necessários para a compra da franquia, diminuindo as chances de encontrar surpresas indesejáveis. Segundo, na hora de abrir sua empresa, informe-se bem, pois existem várias opções de tributação e formatos de registro. Avalie o melhor para o seu empreendimento. Ele deverá ser registrado na junta comercial. O CNPJ, a inscrição estadual, o CCM e o alvará são os principais cadastros e cada um tem particularidades para cada modelo de negócio.
E no contrato social, coloque todas as regras e informações da empresa. Terceiro, no Brasil existem mais de 70 tipos de impostos, taxas e contribuições, entre federais, estaduais e municipais. É necessário verificar onde sua empresa está enquadrada. É importante cumprir todas as obrigações legais com os funcionários, ter a documentação em ordem, pagar os impostos em dia e realizar as contribuições. Percebeu a importância dessa aula? Com esses elementos alinhados, você vai abrir a sua empresa com tranquilidade e trilhar com segurança o caminho para o sucesso. Se ainda assim você sentir necessidade de outras informações, procure o Sebrae e a Associação Brasileira de Franchising. O importante é você ter segurança na hora de concretizar seu negócio. Até a próxima aula!